Olá, pessoal. Fiquei de fechar a nossa aula de teoria das relações humanas, o capítulo 6, com um vídeo sobre liderança e também sobre as críticas da teoria de relações humanas, tá? Então, mesmo que tardiamente, segue aqui o nosso vídeo, tá? Conversamos em aula, então, sobre a importância de um líder, né? Como influenciador do comportamento das pessoas. Também conversamos sobre que o experimento de Hawthorne mostrou que as pessoas poderiam ser líderes informais dentro de um grupo, e esses líderes informais mantinham certo controle e influência nesse grupo. Também já falamos a importância da liderança nas empresas, falamos também sobre a importância da liderança como influência, né? E que também depende muito de um processo de comunicação entre as pessoas. Então, o líder sempre se comunica com os demais. Tá? E também a liderança como uma força psicológica, ou seja, uma pessoa age de forma proposital para modificar o comportamento de outro, ou seja, algo intencional. Tá? Outra questão importante, que a gente também já falou em aula, é a gente separar os conceitos de poder e de autoridade. Então, autoridade é um prefeito, um governador, ou presidente de uma empresa, um gerente, ele foi contratado para ser gerente, o prefeito foi eleito para ser prefeito. Mas isso não significa que ele consiga influenciar as pessoas, que ele tenha poder de influenciar e de liderar. Tá? Então, isso a gente também começou a conversar na sala de aula. Outro aspecto que a gente conversou é sobre por que um líder, né, ele é algo importante, é uma função importante na empresa, porque ele vai ajudar o grupo a reduzir suas incertezas, seus medos. Então, um líder geralmente vai conseguir orientar um grupo e vai reduzir essas incertezas, esses medos, e o grupo, enfim, vai se sentir um pouco mais seguro tendo um bom líder por perto. Tá? Outro aspecto importante, né, existe uma relação entre o líder e os seus subordinados também, tá? Isso eu acho que é algo importante a gente tratar aqui. Então, existe uma relação em como que o líder é percebido pelo grupo, né? Então, isso é importante a gente destacar na nossa conversa. O líder enquanto um facilitador dos seus subordinados. Então, imaginem, se vocês trabalham numa empresa e vocês entendem e tem esse sentimento de que o gestor de vocês, o líder, ele ajuda vocês a desempenhar suas tarefas, tá? Então, vejam só, vocês têm as suas próprias necessidades e quando vocês percebem que o líder está ali para ajudar vocês a atingir, a superar essas necessidades individuais, vocês acabam tendo uma relação benéfica com esse líder, tá? Então, há uma questão que envolve, então, liderança e relacionamento, tá? Entre os líderes e seus subordinados, tá? E já comentamos isso, né? Então, a liderança é um processo para exercer influência, a gente já falou. A liderança vai depender, sim, do líder, mas também dos subordinados e da situação. A gente vai ver logo adiante na teoria situacional de liderança, que vai dizer, então, que o líder é uma pessoa que vai saber ajustar as suas próprias características com as características dos seus subordinados e da própria situação. A gente já vai falar um pouco sobre isso. Tá? Então, temos três teorias nesse capítulo sobre liderança. Uma é sobre os traços de personalidade, que a gente já vai ver o que é. Então, são se a pessoa é alta, se é homem, se é mulher, enfim, essas características pessoais, né? Depois, sobre uma teoria sobre estilos de liderança, que vão ser lá os líderes autocráticos, liberais e democráticos. E a terceira teoria, a teoria situacional de liderança, que vai dizer que a liderança depende muito da situação. Tá? A primeira delas, então, a teoria dos traços de personalidade, vai entender que os líderes têm algumas características, sejam físicas, sejam intelectuais, sejam habilidades sociais ou até relacionadas à própria tarefa. Né? Então, por exemplo, traços físicos, né? Pode ser a aparência, pode ser a estatura, pode ser o peso, pode ser o nível de energia dessa pessoa. Então, assim, muito ligados à questão física, ou também ligados à questão intelectual, como
autoconfiança, a questão dele ser adaptável a vários contextos, seria mais agressivo, seria menos agressivo, seria mais entusiasmado ou menos, né? Então, são traços intelectuais. O terceiro aqui são traços sociais, a característica que a pessoa tem de cooperar, de ajudar, né, essas habilidades interpessoais. E, por último, aqui, esses traços relacionados à própria tarefa, ou seja, a persistência, a iniciativa, se ela consegue realizar ou não as atividades. Tá? Então, lembrando, né, um líder tem que então, inspirar confiança, ser inteligente, perceptivo, decisivo. Eu acho que isso aí está no livro, né? Mas essa é um pouco da teoria dos traços de personalidade, tá? Que se espera do líder, né? A segunda teoria sobre estilos de liderança vai falar aqui, então, sobre o estilo autocrático, quando o líder ele toma a decisão e encaminha isso para ser executado pelos seus subordinados. O estilo democrático é uma negociação, onde o líder apresenta ideias, os subordinados opinam, ou o subordinado traz a ideia, o líder analisa e há uma negociação, há um diálogo. E o terceiro é o estilo liberal, né, onde os subordinados tomam as decisões e simplesmente comunicam aí para o seu líder. Tá? Eu pergunto, né, qual é o melhor estilo de liderança, se é o autocrático, se é o democrático ou o liberal. Enquanto vocês pensam, vou tomar um café aqui. Qual é o melhor estilo de liderança, autocrático, democrático ou liberal? E se vocês pararem para pensar, óbvio que não há um estilo melhor do que outro, né? Não há um estilo melhor do que outro, porque tudo vai depender da situação. Tá? Vai depender da situação em que as pessoas estão, tanto do líder quanto do subordinado, do contexto, né? Então aqui a gente tem aqui diversas situações onde o administrador só toma a decisão e comunica, ou seja, a área aqui de liberdade dos subordinados é mínima e a área de liderança aqui do chefe, de autoridade é maior, né? Em oposição, a gente tem uma situação onde talvez o subordinado tenha uma liberdade muito grande e o gestor muito pequeno aqui de autoridade, tá? Então, não quer dizer que esse número 7 aqui seja um líder melhor do que esse líder que está na situação 1. Vai depender do momento. Tem momentos em que o líder vai ter que tomar a decisão e só comunicar, e talvez tenham decisões que o grupo vai poder ter liberdade para decidir e só comunicar para o seu supervisor algo que fez. Vai depender muito, então, da situação. Tá? Isso que é importante vocês perceberem. Quando que eu posso ter, então, um líder mais controlador? Quando eu tenho tarefas rotineiras em que não é necessário, né? Não é uma tarefa muito complexa, não tem muito o que se questionar. Então, tudo bem ser um líder mais controlador. Tá? E aí tem outras questões que eu acho que é interessante. Às vezes, no mesmo subordinado, o líder vai ter que agir com diferentes padrões em relação a essa pessoa. Talvez a pessoa, de manhã, o líder está muito democrático, compartilha com o seu subordinado alguma situação e de tarde ele vai lá e dá uma ordem de uma forma mais autocrática. Tá ok também, certo? Acho que isso também tem que se entender, né? Vai depender muito da situação. Que, olha, quero que faça isso aqui para agora. Né? Algo bem autocrático, faz essa tarefa agora. Ou não, ele vai dizer assim, olha só, isso aqui tem que fazer, qual é a tua opinião sobre esse assunto? É o mesmo chefe, é o mesmo subordinado, mas são duas situações diferentes. Tá? E então, a teoria situacional de liderança vai depender do quê? Do gestor. Então, como que é essa pessoa, o nível de confiança dela nos seus subordinados, como que ela faz a gestão dos seus funcionários, dos seus valores pessoais. Vai depender também dos subordinados, são pessoas autônomas, são pessoas responsáveis, enfim, né, querem participar das decisões, são pessoas que têm um bom nível de conhecimento e de experiência na empresa. E por último, a terceira situação, a terceira força aqui é o momento, né? Que empresa é essa? Que situação que ela está passando?
esse problema é grave, não é grave, é urgente, não é urgente. Então, todas essas três forças vão influenciar em como que deve ser o estilo de liderança naquele momento, naquela situação. Tá? Para fechar, então, as críticas a essa teoria, então, todas as teorias trazem contribuições, mas também trazem críticas, né? A gente já viu isso nas teorias anteriores. Esta aqui em específico, ela faz uma oposição muito fechada ao que a teoria clássica apresenta, né? A gente já vai ver um quadro onde eu apresento para vocês se a teoria clássica diz sim, as relações humanas vai dizer não, né? Se a teoria clássica diz não, as relações humanas vai dizer sim, vai ser muito assim, tá? A segunda crítica, então, ela não analisa o trabalho, mas ela fica só nas, entre aspas, bordas do trabalho. Então, a gente não fala sobre o trabalho, a gente fala sobre os intervalos, sobre o período de descanso, sobre os benefícios dos funcionários, sobre as férias do funcionário, sobre a liderança informal. Então, a gente não fala do trabalho em si, né? Fala muito mais dessas outras questões que estão fora do trabalho. Em terceiro, ela entende, ela tem uma concepção muito ingênua e muito romântica de que o operário vai ser feliz, vai ser produtivo, vai ser todo mundo alegre, vai ser todo mundo muito feliz dentro do ambiente de empresa. E a gente sabe que não é assim, né? Então, às vezes, a gente lendo esse capítulo, a gente fica com essa falsa impressão de que o lugar de trabalho é um ambiente muito bom, muito agradável, mas a gente sabe que na prática não é, tá? O que não significa que essa teoria está completamente errada, tá, pessoal? Por último, aqui uma outra que é interessante, assim, nem sempre o supervisor liberal, aquele que dá mais liberdade para os seus funcionários, ele vai ser o líder do grupo mais produtivo. Então, será? Eu acho que isso que é interessante a gente pesquisar, a gente tentar entender, né? Essa questão da situação. Tá? Outra crítica é que as contribuições que vieram da teoria de relações humanas vieram muito de ambientes de fábrica e de indústrias, então não houve, por exemplo, pesquisas em hospitais, em bancos, em outros tipos de empresas. Né? Nessa aqui em específica de Hawthorne, eles pesquisaram apenas cinco funcionários. Então é difícil a gente querer replicar essas conclusões, né, que foram feitas assim a partir de pesquisas com 5 funcionários para todo um mundo, todo um universo. Então, é difícil a gente acabar tentando replicar e generalizar o que foi descoberto aqui em Hawthorne, por exemplo. Tá? E por último, né, aqui a questão de analisar mais os aspectos informais e não tanto os aspectos formais. E também, como eu disse antes, assim, será que é obrigação da empresa se preocupar com a felicidade do funcionário? Então, isso tudo não sou eu que estou afirmando, né? São questões trazidas pelo livro, mas que é bom a gente dar uma refletida. Volto a dizer, é uma teoria importante, que apresentou importantíssimas contribuições para olhar o lado humano, né? Mas que, como todas as outras, também aparecem críticas, né? Enfim, que são normais, tá? Aqui, então, uma comparação da teoria clássica e teoria de relações humanas, onde se uma teoria olhava muito para o homem se adaptando à máquina, a outra olhava muito para a organização, o homem se adaptando à organização e vice-versa. Né? Se numa lá o homem era um ser racional, aqui esse ser é emocional, que tem sentimentos e tem critérios não racionais. Né? Se em relação ao comportamento, a teoria clássica olhava para o ser humano como um indivíduo isolado, que ficava fazendo as tarefas lá de forma bem dividida, né? Agora o ser humano é um ser humano social, é um animal social, né? Se na teoria clássica o funcionário podia ser padronizável e enfim, se padronizar as atitudes, aqui a gente vê que não. Todo mundo é diferente, as pessoas são diferentes, né? Não dá para querer padronizar todo mundo. No incentivo da teoria clássica era financeiro, e aqui ela é psicológica. Né? Lá na clássica a fadiga era física, e aqui a fadiga vai ser psicológica também. Né? Se lá na teoria clássica a gente olhava para o cargo, para a estrutura formal, né? Aqui a gente está olhando para o grupo e para um sistema social. Tá? E se lá na teoria clássica a gente tinha um organograma, aqui a gente vai ter um sociograma, ou seja, as pessoas dentro desse grupo. Tá? Então, é esse o vídeo que eu queria gravar para vocês. E desejo, então, bons estudos e nos vemos em breve, tá bem, pessoal? Um grande abraço.